Oração a todos nós. Eu gostaria de falar um pouco com vocês a respeito de algo que é possível imaginar em relação, vamos dizer, o sentimento de Deus quando Ele olha para a terra. Nosso irmão Takashi estava comentando a respeito que como ele ficou maravilhado, como nós podemos ficar maravilhados com a criação. E realmente não tem como nós acharmos que tudo isso veio como resultado do Big Bang, né, de uma explosão. E é impossível você acreditar nessa teoria, porque para sair com tanta perfeição, somente um Todo-Poderoso poderia ter criado todas essas coisas, né? E é interessante que muitas pessoas entendem o propósito dessa beleza toda que nós podemos observar na criação, porque muitos, eles procuram ditar a sua vida, procuram viver conforme aquilo que eles procuram ou tentam entender em ser a voz das estrelas, a voz dos astros. Na verdade, tem tanta gente que guia a sua vida através dos astros, através, sabe, de imaginações. E interessante uma coisa que, apesar de toda essa beleza, tudo isso não foi criado dentro de um propósito do homem vir a adorar a essas coisas ou direcionar a sua vida, né, olhando para os astros, para toda essa beleza que Deus criou. Eles não falam no sentido de nós ouvirmos, nos nossos ouvidos, né, onde nós possamos entender. Agora, se pudéssemos ouvi-los falar, eu tenho certeza que eles falariam assim para o homem: não olhe para nós, não adore a nós, não guie a sua vida, sabe, olhando para nós, mas dirija a sua vida ao Criador, aquele que nos criou, aquele que nos formou, né? Adore a Deus, adore ao Senhor. Com certeza, se eles pudessem falar de uma forma onde pudéssemos entendê-los, né, eles não estariam dizendo: olha, sabe, faça assim ou faça assado, no sentido, sabe, de pedir cerimônias e rituais, como muitos têm feito. Muito pelo contrário. Eles falariam de uma forma muito simples e objetiva: não adorem a nós, não guiem a sua vida ou as suas vidas olhando para nós, imaginando aquilo que nós poderíamos estar falando para vocês. Não, mas simplesmente adore ao Criador, adore ao Senhor. Agora, trazendo dentro daquilo que o Takashi estava falando, eu não sabia que eu ia falar isso. Eu achei interessante porque tudo aquilo que estava sendo falado demonstra a beleza da criação, aonde ao olharmos para essa criação, nós que temos o entendimento, nós reconhecemos que tudo isso foi feito pelo nosso Deus, toda essa maravilha, para que nós pudéssemos olhar, ao contemplar todas essas belezas, pudéssemos dizer: Senhor, grande é o teu nome, grande é o teu poder, louvado seja o poder das tuas mãos, louvado seja o teu nome. Enfim, usarmos tudo isso que nós observamos em relação em ser a natureza como inspiração para agradecermos o Criador dos céus e da terra. Não é? Então nós nos alegramos ao vermos a criação de Deus. Nós somos motivados a adorar ao Senhor, a nos alegrarmos com o Senhor, com aquilo que Ele tem criado e colocado diante de nós. Mas eu gostaria de falar aquilo que é o contrário. O que realmente, sabe, traz alegria ao coração de Deus, aos olhos de Deus, quando Ele olha para nós. Quando Ele nos observa, quando Ele olha para baixo, né, o que realmente pode ser agradável, o que vem a ser aquilo que vem a ser agradável a Ele. É óbvio que Ele já conhece toda a beleza da criação, porque foi Ele que criou. Agora, o único ser que Ele deu o poder de escolher para adorá-lo ou não, foi ao homem. E é justamente olhando para a vida do homem. Eu estava lendo hoje cedo, eu achei interessante, no livro de Números, na bênção de Arão, que
que está justamente no capítulo 6, né? Quando Deus orientou como seria a bênção a ser dada sobre o povo de Israel. Capítulo 6, interessante, o versículo 25, essa bênção contém assim um texto muito bonito, mas o que me chamou a atenção é justamente o versículo 5, quando é dito assim, Números capítulo 6, versículo 25, todos acharam? Diz assim: o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Interessante, o que me chamou a atenção nessa passagem tão conhecida, nessa expressão, nessas palavras que muitas vezes nós usamos para desejar o melhor para os outros, é que quando aqui diz, o Senhor faça resplandecer o seu rosto, a tradução é justamente essa, que o Senhor sorria para ti. Interessante, né? Que o Senhor sorria para ti, que o Senhor se alegre, que o Senhor veja em ti aquilo que o deixe feliz. Interessante isso, né? Que o Senhor sorria para ti. E outra passagem aqui, nós encontramos no livro de Salmo, no versículo 135 do capítulo 119, que diz também dentro desse mesmo sentido, Salmo 119, versículo 135, que diz o seguinte: faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, e ensina-me os teus estatutos. A ideia é justamente dentro do contexto da palavra que nós lemos, escrita por Moisés, no livro de Números, né? Que fala justamente, sorria sobre ti. Aqui ficaria, sorria para mim, seu servo, ensina-me a forma correta de viver. Sorria para mim. Interessante isso, né? Nós entendemos uma coisa, que a reação de um sorriso, naquilo que realmente vem a ser natural, é quando nós observamos uma coisa agradável. Nós sorrimos, não é assim? Não é aquele sorriso cínico, mas é aquele sorriso verdadeiro. Quando nós contemplamos uma coisa bela, uma coisa bonita, algo bonito de se ver, algo agradável aos nossos olhos. Então quer dizer, nós entendemos dentro desses dois versículos apenas, que o Senhor, Ele deseja sorrir para nós. Que o Senhor quer se expressar para nós. O sorriso de Deus tem que ser o objetivo da nossa vida. Porque, uma vez que agradar a Deus é o primeiro propósito da vida do homem. Deus, Ele criou a todos nós para que nós pudéssemos agradá-lo, para que nós pudéssemos louvá-lo, para que nós pudéssemos adorá-lo. Este é o propósito mais importante da tua vida e da minha vida. O que nós temos feito para que o Senhor possa nos ver de uma forma agradável, de uma forma onde Ele possa sorrir para nós? Interessante que Paulo, ele entendeu também, lá no livro de Efésios, no capítulo 1, ele fala aqui algo interessante que eu pude assim falar, poxa, que legal a palavra de Deus. Efésios 5 e 10, olha que coisa interessante, diz assim, olha, aprovando o que é agradável ou que seja agradável aos olhos do Senhor. Vou repetir aqui. Aprovando o que seja agradável ao Senhor. E realmente pensando o que vem a ser algo que seja agradável ao Senhor. Sendo que Ele simplesmente nos diferenciou com as outras coisas que Ele criou, nós, a humanidade. Então nós entendemos que aquilo que tem que ser agradável, tem que vir, tem que estar em nós, aos olhos do Senhor.
eu estava pensando, eu estava meditando o que nós podemos dizer que seja algo que venha agradar ao Senhor. Muitas vezes nós não vivemos entendendo esse propósito, que o Senhor espera ao ver em nós algo que realmente possa deixá-lo feliz. Aquilo que nós temos entendido tem ditado a nossa apresentação, a nossa forma de nos apresentarmos diante dele. É interessante isso, né? E eu estava pensando, e a Bíblia nos dá vários exemplos, e um deles está justamente no livro de Gênesis, um homem chamado Noé. Eu creio que vocês conhecem a história de Noé, né? Lá em Gênesis capítulo 6. Ali fala uma coisa interessante, que aquela geração, aqueles homens, estavam tão corrompidos, que Deus estava tão triste com aquilo que ele enxergava, com a situação que aqueles homens estavam vivendo. E justamente o tema desse capítulo 6 aqui de Gênesis fala justamente sobre a corrupção geral do gênero humano. Quer dizer, a corrupção aonde todos estavam dominados por ela, né? E é interessante que fala aqui, olha, no versículo 8, dentro desse contexto terrível diante dos olhos do Senhor, no versículo 8 me chamou a atenção porque ele diz o seguinte: Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. A vida de Noé, a sua postura, o seu jeito de ser, agradou ao Senhor. No meio de uma humanidade corrompida, no meio de pessoas totalmente dominadas pelo pecado, uma pessoa e sua família se destacou no meio de toda essa iniquidade. Olha que coisa interessante. Aí nós podemos aprender uma coisa. Muitas pessoas dizem: olha, eu sou assim porque o meu pai é assim, porque a minha mãe é assim, eu sou assim porque a sociedade onde eu vivo é assim, o grupo onde eu estou é assim, e você, ou, né, as pessoas querem dizer: olha, eu não tenho culpa, eu sou fruto do meio. Mas nós observamos dentro daquilo que a Bíblia está nos mostrando que isso não é uma verdade. Porque mesmo no meio de tanta corrupção, no meio de tanta podridão, no meio do pecado operando, uma pessoa se destacou, o seu nome foi Noé. Quer dizer, por que ele não foi diferente? Ou melhor, por que ele não era igual? Por que ele não agia do mesmo jeito que os outros? Não! Muito pelo contrário, ele se destacou, porque a forma que ele vivia agradou ao Senhor, agradava a Deus, agradava ao Senhor. Ele tinha uma vida bonita de ser contemplada do alto pelos céus. Olha que coisa interessante, a situação está difícil, a corrupção é tanta ao nosso redor, nós podemos ter vitória, nós podemos ser diferentes. Nós podemos viver de uma forma onde o Criador dos céus e da terra possa estar se agradando com aquilo que Ele possa estar vendo em mim, em nós, o nosso jeito de ser, de agir. E é interessante que fala que Deus estava arrependido de ter criado. Veja bem, não é um arrependimento este que nós, o homem, devemos ter, esse arrependimento em relação aos nossos pecados, mas é um arrependimento de ter feito algo sem ser pecado. Deus não se arrependeu no sentido humano, no sentido que nós devemos nos arrepender, mas Ele se arrependeu de ter criado a raça humana. Mas uma coisa interessante, por causa da postura desse homem chamado Noé, hoje nós somos abençoados. Essa é a verdade, irmãos. Pense direitinho, calcule, sabe, raciocine direitinho, porque um homem lá no passado resolveu agradar ao Senhor com a sua vida. Veja bem, ele não tinha à disposição tudo aquilo que nós temos diante de nós, que nos revela o amor de Deus, que nos revela a grandeza de Deus, que nos revela realmente aquilo que nós podemos conhecer em relação a Deus. Esse homem, ele trouxe alegria, ele dava alegria aos olhos do Senhor. Deus disse assim: olha, esse rapaz me agrada.
Ele me faz sorrir. Eu vou começar tudo de novo com a família dele, porque Noé simplesmente apresentou diante de Deus uma vida que agradou a Deus. Nós temos que ser gratos a Deus pela fidelidade desse homem. E eu pude perceber na vida de Noé, olhando para a vida dele, 5 coisas interessantes que nós devemos estar imitando para que a nossa vida possa realmente ser apresentada diante de Deus, onde Ele possa se alegrar conosco. A primeira coisa, Deus, Ele sorri. Deus, Ele fica contente, Ele se alegra quando nós o amamos acima de todas as coisas. Acima de todas as coisas. Por que eu digo isso? Porque a própria Bíblia, a própria palavra dizendo a respeito de Noé, nos mostra que ele tinha intimidade com o Criador. Que ele não trocou essa intimidade pelo movimento que acontecia ao seu redor. Ele não barganhou a sua santidade, a sua consagração, com as coisas que o mundo daquela época lhe oferecia. Porque ele amava o Senhor acima de todas as coisas. Porque o que Deus mais espera do homem é justamente ter um relacionamento com Ele. O homem precisa entender isso, desejar esse relacionamento. O homem precisa realmente tomar uma atitude de colocar isto como prioridade. Deus deseja se relacionar comigo. Olha que maravilha, irmãos, que coisa maravilhosa. Deus, o Criador, querendo se relacionar com a sua criatura, com a obra da sua criação chamada homem. Chamado homem. Agora, para que isso possa realmente ser algo real, nós precisamos dizer: Deus, eu também quero me relacionar contigo. Eu quero apresentar diante de Ti, Senhor, uma vida onde seja testemunhado que Tu és a minha prioridade. Senhor, eu quero tê-lo como meu companheiro. Nós sabemos que Deus é fiel. Nós sabemos que Deus realmente, Ele é desejoso, Ele está constantemente ao nosso redor, nós sabemos essa verdade. E nós, aonde nós temos estado? De que forma nós temos vivido esse relacionamento tão esperado pelo Senhor, sendo que Ele não nos força? Essa é a verdade. Noé, ele não era forçado, mas ele simplesmente, ele vivia esse sacrifício com o Senhor. Ele vivia, ou melhor, esse relacionamento com o Senhor. Ele sacrificava tudo aquilo que o mundo tinha e lhe oferecia para não perder a comunhão com o Senhor. É isso que nós temos feito. É isso que nós precisamos fazer, irmãos. Deus, Ele quer se relacionar comigo. Mas se eu estiver pecando, se eu estiver tendo prazer e vivendo no pecado, eu não vou poder me relacionar com Ele. Não porque Ele não queira, mas é porque os meus pecados me afastam dEle. Porque os pecados do homem afastam Ele de Deus. Não é Deus que se afasta do homem, mas são os pecados não arrependidos, não confessados, que afastam o homem de Deus, que o impede de se relacionar com Deus. Deus, Ele nos amou e nos ama de uma forma tremenda, de uma forma onde nós não podemos explicar. Simplesmente na demonstração desse amor, Ele deu o seu melhor, o seu Filho. Se tem um amor que nós não devemos nunca questionar, é o amor de Deus para conosco. Agora nós precisamos também amá-lo acima de todas as coisas. No livro de Oséias, no capítulo 6, no versículo 6, ele fala justamente isso. Olha, não é sacrifícios que eu espero que vocês apresentem diante de mim. O meu desejo não é que vocês fiquem se esforçando em vão, que vocês estejam vivendo de uma forma onde tudo se torna pesado, tudo se torna cansativo. Aí ele fala aqui no versículo 6, no capítulo 6 de Oséias: porque eu quero misericórdia, e não sacrifício,
E o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Interessante. Também essas palavras foram repetidas quando na desobediência de Saul, quando ele tomou a fazer algo que não lhe cabia fazer, o Senhor disse através do profeta Samuel: melhor é obedecer do que sacrificar. Interessante que quando ele fala aqui, olha, eu não quero sacrifícios, eu quero o seu amor, não me interesso por suas ofertas, eu quero é você. Eu quero que você me conheça, eu quero que vocês me conheçam. O Senhor estava falando para o povo de Israel e o Senhor continua falando para nós nos dias de hoje. Ele não quer os nossos sacrifícios, irmãos. Ele não quer que nós estejamos aqui porque nos sentimos forçados para estarmos aqui. Não, mas Ele quer que nós estejamos aqui porque nós temos alegria, porque nós o amamos, porque nós o desejamos. Ele não quer que nós simplesmente fujamos do pecado por medo de Deus, não. Ele quer que nós entendamos que nós rejeitemos o pecado porque nós o amamos, nós não queremos perder o seu amor. Nós não queremos nos afastar. Aqui nesse versículo a gente pode sentir a paixão de Deus por nós. Deus, Ele nos ama profundamente, Ele deseja que cada um de nós o ame também. Ele anseia que eu, que você o conheça e que nós usemos o nosso tempo para ficar ao lado dEle. Esse é o motivo pelo qual devemos aprender a amar a Deus. Ele quer ter sempre a nossa presença junto com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Ele quer que nós sintamos cada vez mais como é grande o amor dEle para conosco. Deveria ser o maior objetivo da nossa vida, essa é a verdade. Porque nada se compara com o amor de Deus revelado através de Jesus Cristo para o homem. Interessante que o primeiro mandamento aquele que se tornou mais importante, ele fala justamente isso: olha, ame o Senhor. Nós vemos ele falando lá em Deuteronômio capítulo 6, e sendo repetido nos evangelhos, Mateus 22, 37 e 38, quando Jesus foi questionado, ele dizia assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, ou dos mandamentos. Irmãos, como anda o nosso amor pelo Senhor? Eu fico questionando, como é o meu amor? Qual é a dimensão do meu amor pelo Senhor? Sou falho? Nós somos falhos? Somos. Ele conhece a nossa estrutura. Mas será que Ele enxerga dentro do meu coração esse desejo, essa vontade de querer amá-lo? Mesmo que eu ainda não tenha aprendido a amá-lo, será que Ele tem visto esse desejo dentro de mim? Será que Ele tem visto dentro de nós, irmãos? Que é necessário que Ele veja, porque Ele vendo isso, Ele vai se alegrar, Ele vai sorrir para nós, porque Ele estará vendo algo agradável. Interessante isso, né? Outra coisa interessante também, que nós podemos contar com o sorriso de Deus, é quando nós confiamos nele plenamente, completamente. Essa segunda razão, nós vemos aqui nas atitudes de Noé, como que ele conseguiu agradar ao Senhor. Foi porque ele tomou uma atitude, irmãos, que me chama a atenção. Né? Hebreus capítulo 11, versículo 7, o escritor destaca um versículo falando a respeito de Noé, diz assim: pela fé Noé construiu uma embarcação em terra seca. Ele foi alertado a respeito de algo que não podia ver e agiu com base no que lhe fora dito. Por conseguinte, Noé se tornou amigo íntimo de Deus. Em uma outra tradução diz assim. Interessante, irmãos, vamos imaginar a cena. Vamos recapitular. Até aquele momento, eles não sabiam que era chuva, ainda mais torrencial. Por quê? Porque se você analisar, até aquele momento, não tinha havido chuva. Por quê? Deus ele mandava um orvalho, e esse orvalho regava toda a terra.
Se eu falar, olha, né, Keila, vai chover e muito, você vai entender, certo? Porque você tem uma experiência, você sabe que é chuva. Se eu falar para o Caio, Caio, aí vem um toró. Quer dizer, não sei se ele entende toró, né? Muita chuva, né? Oi, amê. Ele vai entender. Porque já viu, já presenciou, já teve experiência. Se eu falar para o Hector, corra que lá vem a chuva, com certeza, ó. Agora, vamos imaginar, Deus disse para ele fazer uma grande embarcação, automaticamente, né? Agora, Deus disse para ele, olha, faça uma embarcação, faça um barco. Ele não tinha nem noção que era barco. Aonde se usa barco? Na água. E na dimensão, no jeito que Deus falou para ele, eu fico pensando, que fé é essa? Deus disse assim, olha, em outras palavras, eu quero que você construa um barco gigantesco. E este barco vai salvar a sua vida, e a vida da sua família, e a vida dos animais. Noé jamais tinha visto chuva, essa era a verdade. E outra coisa interessante também, como ele poderia ajuntar todos os animais, né? Quem já criou galinha? É difícil você ajuntar todas as galinhas, tem que ser, né? Fecha aqui, fecha ali. Imagina todos os animais, né? Um par de cada espécie, daqueles que estavam na terra. Interessante isso, né? Ele também, olha, ele nos ensina aqui algo tremendo. Noé estava a quilômetros do oceano, aonde estava uma grande porção de água, estava longe. Então quer dizer, nós não vimos, o que me chama a atenção, que em nenhum momento ele questionou ao Senhor. E nós, que temos tantas informações, tantos testemunhos a respeito do poder de Deus, ao ponto de nós olharmos para a criação e vemos as suas mãos, por que nós não obedeçamos de prontidão? Porque sempre que a gente coloca demo, mais querido amor, por que nós estamos sempre dizendo, Deus, espera um pouquinho, Deus, mas Deus, por que nós estamos sempre colocando um porquê diante do Senhor? Isso é sinal que nós não cremos, que nós não confiamos ao ponto de nos entregarmos nas mãos do Senhor. Isso chamou minha atenção porque ele confiou completamente, ele teve fé de uma forma onde não, em nenhum momento ele pôde questionar, mas simplesmente ele creu. Isso me ensina justamente, essa fé revela também ser o temor ao Senhor. Medo de não desagradar ao Senhor. Medo de não sair da presença de Deus. É isso que nós precisamos entender, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. No Salmo 147, versículo 11, fala o que agrada a Deus. Em outras palavras, são aquelas pessoas que temem a Deus, que põem em Deus a sua esperança. Aonde nós temos colocado a nossa esperança, igreja? Lá no Brasil? Será que aquela casa lá é o nosso porto seguro? Será que aquela viagem? Será que aquele... Não, irmãos. O amor que nós devemos apresentar diante de Deus é onde nós demonstramos que nós confiamos nele por completo. E eu fico pensando uma coisa aqui, irmãos. Quantos anos levou Noé para construir a arca? Hã? Alguém sabe aqui? Quantos anos? Hã? Noé levou 120 anos para construir algo em obediência ao Senhor. E nós desistimos e desobedecemos porque nós achamos que um dia é muito tempo para esperar no Senhor. Como eu posso dizer que eu amo o Senhor? Como nós podemos dizer que nós o priorizamos, que nós cremos que Ele está no controle de todas as coisas? E eu fico imaginando uma coisa, Carlos. Imagine só. Deus não falou com a mulher de Noé. Deus falou com Noé. Deus não falou com os filhos de Noé. Deus falou com Noé. Imagina. Eu sei que vocês mulheres daqui são virtuosas. A minha
Não questiona nada, não pergunta nada. Né? Mas imagina, vamos imaginar, não fala isso, vamos imaginar, a mulher de Noé. Para mim, ela é uma santa. Mas, o que você está fazendo aí, homem? Estou fazendo algo que Deus me mandou. Mas o que está fazendo? Mas o que é isso? Não é? Imagine a situação, irmão, 120 anos construindo em obediência, na demonstração de confiar, de crer que aquilo que o Senhor mandara era algo para ser feito. Imagina a sua esposa, se ele tivesse sogra então, meu Deus, você casou com esse louco mesmo, larga esse homem. O que ele está fazendo? Que coisa. Imagina, construindo no quintal, cara. O que você está fazendo aí, louco? Olha lá o louco, olha, dá uma olhada que está fazendo, o que é isso? Imagine, sabe, as ofensas, o desfeito da população, dos homens, da humanidade, ao ver aquela coisa, aquele trombolho ali no quintal de Noé. A gente já, sabe, já não consegue manter. Quando uma pessoa questiona a nossa fé, questiona a nossa postura, a nossa decisão, imagine ele, tudo era contra ele, gente. Não tinha como, não era um barquinho feito atrás de um muro, não, mas era um grande barco. Eu fico imaginando que coisa maravilhosa, que nós podemos aprender. Ele não desfaleceu em relação àquilo que as pessoas usavam para provocá-lo, até mesmo dentro da sua própria casa. Apesar que eu creio, não está isso, que a esposa dele foi uma ajudadora, foi uma pessoa tremenda, dizendo algumas vezes para ele, olha, não desanima não, seja fiel naquilo que Deus falou para você. Você conhece ele, confia nele. Eu não entendo nada, nem consigo imaginar o que está saindo aí, mas aquilo que Deus falou para você, continue esse propósito. Eu imagino assim, mas qualquer dia eu vou pregar sobre ela aqui. Tremendo, tremendo, tremendo. Interessante isso. E quais das áreas da nossa vida que nós precisamos confiar mais no Senhor? Financeira, de saúde, física. Qual das áreas que ainda a gente não tem entregue realmente nas mãos do Senhor? Emocional, sentimental? Confiar é um ato de adoração, igreja. Confiar é um ato de adoração. Nós achamos que a adoração é só aquilo que acontece na frente no altar. Não. Mas confiar é um ato de adoração. Assim como os pais se agradam dos filhos que confiam em seu amor e na sua sabedoria, a nossa fé deixa o Senhor alegre. E Ele sorri para nós, porque Ele enxerga em nós que nós confiamos nele. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar ao Senhor. Por quê? Porque é necessário que você creia que Ele existe. Você só pode obedecer àquele que você crê que existe. Você só pode agradar àquele que você crê que Ele existe. Apesar de nós não o vermos, Ele é real. Ele só trabalha, Ele só age na vida daquele que crê, que faz dele um ser real, um ser presente. É impossível agradar a Ele sem fé, porque é necessário que nós creiamos que Ele existe e que Ele é galardoador, que Ele há de nos dar recompensas porque nós temos crido nele. Louvado seja o nome. Esse galardoador, esse abençoador é fruto, resultado da sua alegria, do seu sorriso para conosco. Que o Senhor sorria sobre você, que o Senhor abençoe a tua vida, que o Senhor abençoe a tua casa, que o Senhor abençoe a todos os seus. Terceiro, Deus sorri quando lhe obedecemos de uma forma incondicional. Aqui foi complicado, salvar a população animal do mundo inteiro dessa inundação que estaria acontecendo. Exigiu, com certeza, um esforço enorme, um cuidado enorme, uma logística e com detalhes. Tudo tinha que ser feito exatamente segundo a orientação de Deus. Porque dele mesmo, irmãos, Noé não ia conseguir. Mas ele foi obediente.
Ele foi uma pessoa que obedeceu de uma forma incondicional em todo o tempo. Ele trouxe para materialização, para realização, aquilo que Deus falou para ele. Que coisa maravilhosa! A orientação de Deus ele absolveu e ele a usou de uma forma plena, completa. Essa é a verdade. E eu não consigo imaginar Deus dizendo, olha, faça uma coisa qualquer aí, viu? Custou um velho barco aí. Não, mas ele deu as instruções detalhadas quanto ao tamanho, forma, material que deveria ser usado. E também a respeito da quantidade dos animais que deveriam entrar na arca. O nosso Deus, Ele faz assim para que nós aprendamos a depender dEle. É por isso que nós temos estudado nas quarta-feiras, né, os conselhos de provérbios para a nossa vida. Quem não tem vida tem perdido. A gente tem descoberto conselhos que nós achávamos que nunca poderíamos ter para as nossas vidas. Nós temos descoberto como faz sentido, como ele é tão presente, tão real para as necessidades da nossa vida. Essa é a verdade. E Noé ele fez tudo conforme Deus falou, Gênesis 6:22. Noé aqui nos mostra a sua obediência por completo. Nenhuma instrução daquela que Deus deu foi deixada de lado, muito pelo contrário. Ele simplesmente cumpriu todas. Isso vem a ser devoção. Deus ele não quer que nós façamos de qualquer jeito. Deus ele não quer que nós deixemos algo que Ele tem nos orientado como sendo sem importância. É necessário que nós obedeçamos tudo. Isso significa que Ele não colocou nenhuma condição diante de Deus, querendo alguma coisa. Mas simplesmente Ele não, vamos dizer, se opôs. Simplesmente, sem entender tudo, Ele obedeceu. Muitas vezes, Deus ele fala com a gente, e a desculpa que nós damos é para parecermos espirituais. Eu vou orar, mas Deus já falou. Aí eu vou saber qual é a vontade de Deus, porque Deus já falou. Pastor, ora por mim? Deus já falou. A igreja ora por mim? Deus já falou. A questão simplesmente é obedecer. Ou será que Deus deve explicação para nós? Não é verdade? A compreensão pode esperar, mas a obediência não. A obediência tem que ser imediata, porque ela há de nos ensinar mais sobre Deus do que uma vida inteira discutindo a Bíblia. Interessante, né? A obediência tem que ser imediata, Deus. A compreensão, ela pode esperar. Eu ainda não entendo. Eu ainda não... Você não precisa entender para obedecer. Você tem que simplesmente obedecer. Na verdade, nós jamais compreenderemos. Essa é a verdade. Jamais compreenderemos as ordens do Senhor sem antes obedecermos. Muitos têm deixado de viver essa comunhão com Deus porque ele quer compreender os conselhos de Deus, o que Deus tem falado. Deixemos a compreensão para depois. Vamos obedecer. Foi isso que Noé fez. Simplesmente ele escolheu obedecer. A obediência é incondicional. Essa é a verdade. No Salmo 100, versículo 2, fala justamente: obedeça a Ele com o coração alegre, em outras palavras. Celebrai com júbilo ao Senhor. Vós todos moradores da terra, celebrai ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Interessante, né? A Bíblia nos manda que essa obediência tem que ser com alegria no nosso coração. Davi no Salmo 119, no versículo 33, ele fala em outras palavras: ensina-me, Senhor, a cumprir as tuas ordens escritas, então eu te obedecerei até o fim da minha vida. Me ajude a cumprir, me ajude a obedecer, não a compreender.
primeiramente, mas me ajude a cumprir, porque isso se traduz na obediência. Tiago falando aos cristãos e nos deixou também, em Tiago 2:24, nós agradamos a Deus pelo que fazemos e não somente por aquilo que cremos, porque a fé sem a obra, ela é morta. Tem que haver ação, tem que haver obediência. Isso é a verdade. A palavra de Deus é clara quando diz que não há como eu ou você merecer a salvação. Ela nos foi dada pela graça e não por esforço nosso. Mas como filho de Deus, você pode agradar seu Pai Celestial por meio da obediência. De que forma eu posso te obedecer? Ou melhor, de que forma eu posso te agradar, Senhor? Obedecendo. Qualquer ato de obediência é também um ato de adoração. Não esqueça disso. Porque a obediência agrada ao Senhor. E por que agrada ao Senhor? Porque ela prova que realmente nós o amamos. Quem ama, obedece. Quem ama, obedece. Essa obediência é resultado de uma escolha exercida no seu livre-arbítrio. Eu escolho obedecer. Não é um sentimento, mas simplesmente é questão de escolha. Eu escolho obedecer. E foi justamente isso que Noé fez. Ele escolheu obedecer, gente. Nós precisamos entender e aprender com ele. Vamos obedecer. Vamos escolher essa opção. A única opção. Vamos obedecer. E com alegria. Aleluia. Jesus ele fala em João 14:15. Em outras palavras, né? Se vocês me amam, vocês devem me obedecer. Vocês devem guardar os meus mandamentos. Vocês devem ter prazer no realizar aquilo que eu estou falando. Aquilo que eu estou mandando. E sendo assim, irmãos, o Senhor há de sorrir para nós. Quarto, o Senhor também sorri quando nós louvamos e quando nós damos graças a Ele continuamente. Poucas coisas, essa é a verdade, trazem a sensação, aquela sensação boa, aquela sensação gostosa, quando nós recebemos uma palavra de gratidão, não é verdade? Muito obrigado, velho. Muito obrigado. Louva a Deus por aquilo que você tem feito. Agradeça a Deus por aquilo que Deus tem feito através de você. A melhor sensação é justamente quando nós recebemos essa gratidão, quando nós temos ou recebemos um elogio sincero de alguém. Deus ele também gosta de receber esses elogios. Isso não vai acrescentar nada a Ele. Mas não esqueçamos uma coisa, Ele é o nosso Pai. Eu imagino quando o Caio chega para o Carlos e fala: meu pai, você para mim é um exemplo. Você para mim é um herói. Você para mim é uma pessoa. Até hoje eu falo isso para o meu pai. Eu falo: meu pai, eu louvo a Deus porque hoje eu sou sequência, eu sou continuidade daquilo que Deus começou na sua vida. Eu sou o ramo da árvore que tu tens sido. Eu não consigo me ver sem trazer a herança do meu pai. E quando eu falo isso para ele se derrete. Porque ele sabe que é sincero. Assim também Deus é para conosco. Quando nós o elogiamos, como é bom poder ser teu filho, Deus. Como é bom poder estar debaixo da tua graça, da tua presença. Como é bom. Como é gostoso estar junto contigo. Né? A semana que ele estava falando da dificuldade que as crianças são colocadas nesse país, onde desde pequenininha, antes de nascer, né? Já estão colocando vaga na escolinha. Que absurdo. Imaginemos o desejo no fundo, na alma de cada uma dessas crianças, onde passam deixadas ali 9, 10 horas, até 12 horas, a metade de um dia, quando o pai ainda lembra que tem um filho, né? Pensou, gente? 12 horas por dia. O filho desejoso em que ele fazia um elogio para o pai, para a mãe. O pai, no fundo, sem saber, mas ele precisa, deseja. Assim também é o Senhor para conosco.
quando nós louvamos, quando nós agradecemos constantemente. É por isso que nem mesmo antes de se alimentar, nós devemos perder a oportunidade de agradecer a Deus. Antes de sair da cama, Deus, muito obrigado por essa noite, por esse descanso. Me ajude agora que eu vou descer dessa cama, que eu vou sair, que eu vou enfrentar o dia a dia. Me ajude, Senhor. Eu quero te agradecer por saber que tu estás comigo, Senhor. Na vida de Noé, nós vemos que ele agradou a Deus, porque ele viveu com o coração cheio de louvor e ação de graças. A primeira atitude de Noé, após ter sobrevivido ao dilúvio, foi justamente o quê? Ele ofereceu um sacrifício. Ele construiu um altar e louvou ao Senhor. Gênesis 8:20. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. Por causa desse sacrifício, ou melhor, dessa atitude, nós vemos que nenhum momento, nesse tempo todo que ele construiu, que ele ficou dentro da arca por 40 dias, ou melhor, a chuva durou, né? 40 dias e 40 noites, né? Mas o tempo ali, imagine o cheiro daquele lugar, gente. Imagine o ambiente. Não tinha Febreze lá, não tinha esse cheirinho, não. Mas em nenhum momento ele murmurou e questionou. Mas ele já tinha no seu coração: a primeira coisa que eu vou fazer quando sair daqui, nós vamos prestar um culto. A nossa família vai prestar um culto ao Senhor. E assim foi feito. Nós vemos também, por causa do sacrifício de Jesus, hoje não há mais a necessidade de nós sacrificarmos animais, como foi aqui no caso. Mas muito pelo contrário, Hebreus 13:15 fala para nós oferecermos ao Senhor um sacrifício de louvor. O Salmo 116, versículo 117 fala um sacrifício de gratidão. Nós louvamos a Deus porque Ele é, ou por aquilo que Ele é. E o agradecemos a Ele por aquilo que Ele tem feito. Davi disse assim no Salmo 69, versículo 30 e 31. Louvarei o nome do Senhor com cânticos e proclamarei sua grandeza com ações de graça. Isso agradará ao Senhor. Coisa interessante. Algo maravilhoso acontece quando nós prestamos a Ele ações de graças, onde nós demonstramos a nossa gratidão, o nosso louvor. Quando nós trazemos gozo ao coração de Deus, o nosso próprio coração também se enche dessa alegria. E eu fico assim pensando em coisas aqui do nosso dia a dia. Quando a minha esposa cozinha, quando ela faz alguma coisa, eu a elogio. Falo: nossa, que comida gostosa, realmente é muito gostosa. Né? O bichinho não sabe. Mas não tá. Aí ela tenta demonstrar, né, um certo tom de modéstia, né? Mas não está isso tudo não. Mas realmente está gostando. Né? Eu sei do carinho, eu sei que a disposição que ela tem. E realmente o sabor fica muito bom. Vai aprendendo aí, viu? Elogie quando ela fica aquele fala: é o melhor disco voador. É o melhor ufo que eu já vi no meu prato. Gosta, não é? Você cozinha, né? Cozinha, não. Bequeira, você cozinha, né? Elogio a cozinha? Como que você se sente quando recebe um elogio pela comida, ou se ela tem uma roupa passada, né? Por cuidar tão bem, quando o marido reconhece, né? Ou a esposa cuida tão bem da roupa. Eu tenho roupas, irmãos, sem brincadeira, que elas já duram há mais de 20 anos. E minha mãe sempre dizia: eu oro a Deus para que Deus prepare uma esposa para você que cuide bem da sua alimentação, da sua roupa, cuide bem de você. E realmente Deus me deu essa pessoa. Porque é muito bom, irmãos. A adoração, ela funciona assim, quando nós agradecemos, quando nós elogiamos ao nosso Deus, por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Quando nós expressamos a Ele a nossa satisfação, isso traz alegria ao coração dele, isso é agradável diante dele. Mas também nós nos sentimos abençoados, o nosso coração se enche de alegria. Né? No Salmo 68:3, o salmista fala: os bons ficam contentes e felizes na sua presença, e cheios de alegria cantam hinos. Uma outra tradução diz assim:
E por final aqui, o quinto, Deus sorri quando usamos as nossas habilidades. Interessante que quando, lá em Gênesis 9, versículo 1 e 3, quando eles saíram da arca, depois de ter feito o sacrifício agradável ao Senhor, o Senhor disse a eles: olha, vocês agora se multipliquem, vocês agora constituam famílias, vocês agora, plantem, comam da terra. Interessante, foi o que Noé fez. Ele poderia dizer: Senhor, tu já fizeste, começasse tudo, então, prepara a terra para nós aí, dá um jeito. Nós somos assim, né? Mas ele simplesmente disse assim: espera um pouquinho, aquilo que cabe a mim, eu vou fazer. O Senhor tem me dado a capacidade, o Senhor tem me capacitado. Nós temos que entender que a sensação, ela é única no momento em que nós apresentamos diante de Deus aquilo que Ele nos deu, aquilo que faz parte de nós, as nossas habilidades. Seja em coisas simples. Nós estudamos o detalhe ontem. Não queria fazer grandes coisas para o Senhor. Se acomode nas coisas pequenas, nas coisas simples, mas faça para o Senhor. Muitas pessoas resumem que ser espiritual é ler a Bíblia, é orar, Sim, faz parte. Mas ser espiritual é agradecer a Deus por aquilo que Ele tem te dado também como habilidade. De repente é algo que você não tem percebido, mas é um dom que Deus te deu, uma habilidade específica. Faça isso para agradar ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, Ele contempla, o Senhor está olhando para cada um de nós. Ele quer que nós, em todo o tempo, independente daquilo que estejamos fazendo, possamos estar usando para glorificar o nome dEle, menos pecando. Porque quando nós pecamos, nós não o glorificamos, nós não honramos o seu nome. Mas nas nossas habilidades, dentro do propósito pelo qual Ele nos criou, através do nosso entendimento, nós prestamos a Ele, isso se torna um culto. Ele se agrada, porque Ele nos olha como justos, E no Salmo 37, versículo 23, fala que os passos dos justos são dirigidos pelo Senhor. Ele se agrada de cada detalhe da vida deles. Em outras palavras, é assim que o salmista quer dizer: olha, Deus está olhando para a vida de cada um de nós, os seus justos, aonde tudo aquilo que nós fazemos, Ele espera se alegrar ao ver o nosso fazer. Seja o melhor empregado, seja a melhor esposa, seja o melhor marido, seja o melhor amigo, seja o melhor pai, seja a melhor mãe. Isso agrada ao Senhor. O contrário entristece. Faça com esse entendimento. É uma oportunidade que o Senhor me dá para agradar o coração dEle, para fazer a vontade dEle. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Todas as atividades humanas, com exceção do pecado, podemos fazer para agradar a Deus. Se você as fizer com uma atitude de louvor, você pode lavar pratos, consertar uma máquina, vender um produto, fazer qualquer coisa simples, cultivar uma lavoura, criar uma família. Tudo isso você pode fazer para a glória de Deus. Paulo entendeu isso. Ele fala na igreja de Corinto: seja no beber, seja no comer, em tudo aquilo que você estiver fazendo, faça para a glória de Deus. Vai tocar violão? Faça para a glória de Deus. Vai jogar bola? Jogue para a glória de Deus. Faça tudo para a glória de Deus. Sendo assim, você vai ter equilíbrio e discernimento para fazer as coisas de uma forma pura. E perceber quando está saindo do propósito. E essa é a verdade. Deus, Ele quer que nós entendamos que Ele é o nosso Pai. Ele quer se orgulhar de nós. Deus gosta, especialmente, de estar nos observando, vendo o usar dos nossos talentos que Ele nos deu. No Salmo 33, versículo 15, diz que Ele nos formou, Ele formou a cada um e agora observa tudo o que fazemos. Nós não glorificamos a Deus e não agradamos a Deus escondendo as nossas habilidades ou tentando ser outra pessoa. Nossa, essa menina. Nós só podemos agradar a Deus sendo aquilo que nós somos.
Sempre que nós desprezamos uma parte de nós mesmos, estamos desprezando a soberania e a sabedoria de Deus ao nos criar. Interessante isso, né? Se você não está satisfeito com alguma coisa em você, entenda que Deus te fez desse jeito, para que você pudesse usar esse momento e glorificar o nome dele. Não seja ingrato, não seja murmurador. Deus, ele te fez do jeito que você é e te ama desse jeito. Essa é a verdade. Deus diz assim, Isaías 45:9, você não tem o direito de argumentar, quando ele fala a respeito que nós somos barro, argumentar com o seu Criador. Nós somos simplesmente um vaso de barro, sendo modelado por um moleiro, ele é o moleiro. Barro não questiona, por que você me fez desse jeito? Né? Traduzindo de uma forma mais simples. Interessante, vocês já ouviram, já assistiram aquele filme Carruagem de Fogo? Não? Já assistiu, Carlos? Já assistiu? Vê se vocês recordam a música. Vocês nunca assistiram? Assistiram? Carruagem de Fogo, um filme muito interessante. Por que eu digo que é interessante? Porque o nome do ator principal é Eric Liddell. Ali se conta uma história verídica, aonde ele, muito rápido, uma pessoa ligeira, e ele, quando questionado, ele diz assim: creio que Deus me fez assim, fez com esse propósito. Se ele me fez veloz, e quando eu corro sinto que agrado a Deus, é isso que eu quero fazer. Se eu não usasse essa minha habilidade de ser rápido, eu estaria desprezando o dom que ele me deu. Esse filme é muito bonito, filme antigo, Carruagem de Fogo. Eu achei interessante o exemplo dele, por isso que eu estou falando para vocês. Deus tem prazer em ver em você e em mim o desfrutar daquilo que Ele, da forma que Ele nos criou. Ele deu os olhos, Ele nos deu os olhos para apreciar a beleza, ouvidos para apreciar os sons, nariz e o olfato para apreciar perfumes e sabores, e nervos sob a pele para apreciar o toque. Cada ato de prazer se torna um ato de adoração quando você agradece a Deus por ele. Na verdade, a Bíblia diz que 1 Timóteo 6,17 nos dá todas as coisas em grande quantidade para o nosso prazer, que é justamente poder obedecer a Ele. Eu fico pensando uma coisa: eu não sou pai, mas sou tio. E um dos momentos que eu tinha prazer era de ver os meus sobrinhos dormindo. Tinha prazer de vê-los. Eu creio que tem um mais recente, né? Dá vontade de, né? De morder, de cutucar, de acordar. A mãe fala, não acorda não. Mas era bonito vê-los dormindo assim, né? Tão fofinho. Hoje, né, filha? Os pais obrigam a dormir, vai dormir, né? Mas quando eles são pequenos, até mesmo depois de cresce, somente a mãe fica olhando, né? Fica olhando o filho dormir, se alegra, fala, poxa, olha meu filho. Né? Olha só, a mãe vê, para a mãe é uma beleza. O filho é a cara de joelho, mas a mãe é. Né? Estou terminando, gente. Deus, ele fala, que coisa interessante, eu estava lendo na Bíblia, tá? Deus, ele nos observa até mesmo quando nós estamos dormindo. Ele fica olhando para nós quando nós estamos dormindo, Carlos. Interessante, né? O nosso jeito mais estranho de dormir, de deitar. Tem gente que deita numa posição e levanta pendurado na cama. Eu creio que ficou Deus olhando lá para cima, meu filho, né? Não é verdade? Né? O pai e a mãe que levantam de madrugada porque vai ajeitar o filho, porque o filho, né? Mas ele dá risada, olha só. Dá até vontade, hoje filma, né? Hoje tudo filma, né? Mas é uma realidade, irmãos. É uma verdade.
Deus, Ele quer que nós amadureçamos o nosso entendimento, que nós possamos entender que Ele espera, ao olhar para nós, Ele possa ver algo que dê a Ele prazer. Assim como o pai e a mãe gostam de ver o desenvolvimento do filho, acompanhar e se alegrar. Nossa, você está mais forte, você está mais tal, né? Tal. Assim Deus também espera fazer comentários a nosso respeito. A Bíblia fala de uma história interessante. Deus, o soberano, olhava para a terra e se alegrando ao ver uma pessoa, mais uma pessoa. De repente veio o acusador das nossas vidas, o diabo. Você está olhando o que, Deus? Estou vendo meu filho Jó. Como eu me agrado, como eu me alegro em vê-lo, do jeito que ele me trata. Ele trata assim, ele age assim porque tem tudo, dá tudo para mim. Bom, não vou contar a história que vocês sabem. O que mais me chama a atenção é que no primeiro capítulo de Jó, fala que diante dos olhos de Deus era um homem justo, reto e temente. E também diante dos olhos dos homens, ele era justo, reto e temente. Andava em justiça e retidão. O mesmo, sabe? Aquilo que o homem via era o mesmo que Deus enxergava. Era o mesmo quadro, diferente dos dias de hoje. E Deus se alegrou, meu Jó, meu filho é Jó. E vocês sabem da história. E você fala, poxa, mas Deus teve prazer no sofrimento de Jó? Não. Foi um propósito específico. Porque no capítulo 42, no último capítulo de Jó, no versículo 2, Jó ele fala assim: bem sei que tudo pode, Senhor, que nenhum dos teus planos pode dar errado, podem ser frustrados. Aí no versículo 5, Diná, ele fala: antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó era temente, Jó era reto, andava em justiça. Mas foi necessário Deus permitir tudo aquilo para que ele pudesse dizer: agora eu não conheço só de ouvir falar, mas eu conheço porque os meus olhos te veem, Senhor. Coisa maravilhosa, né? Deus se agradou, Deus viu aquilo que era agradável. Aleluia. Pois Ele sabe daquilo que nós somos. Não é assim? Salmo 103, versículo 14 diz: pois Ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. Interessante. O que Deus leva em consideração é a atitude do nosso coração em querer agradá-lo. E Ele é o seu, ou deve ser o seu maior desejo por Ele. Tem que ser o objetivo da nossa vida, porque assim foi também o objetivo da vida de Paulo. 2 Coríntios 5:9, Paulo fala: porém, acima de tudo, o que queremos é agradar o Senhor, seja vivendo no nosso corpo aqui, seja vivendo lá com o Senhor. Paulo fala isso, 2 Coríntios 5:9. Quando você vive sob a luz da eternidade, seu enfoque muda de quanto prazer pode ter nessa vida terrena. Você passa a entender o seguinte: na perspectiva de eternidade, você vai entender: nada, por mais que seja intenso nessa vida, se compara com aquilo que Deus tem preparado para mim. Amados, fiquem firmes, agrade ao Senhor, sirva ao Senhor, não na sua força, mas na obediência, no entregar a Deus um culto verdadeiro, um culto sincero. Tudo aquilo que Deus tem para nós sempre será maior. Deus ele procura pessoas como Noé, como Jó, nos dias de hoje, no século 21, né? Pessoas dispostas a viver para o prazer dele. E para finalizarmos, no Salmo 14, versículo 2, diz assim: lá do céu o Senhor olha para a humanidade procurando alguém que compreenda seus planos, procurando alguém que deseje comunhão com Ele. Vamos tomar uma providência para que tudo aquilo que estejamos fazendo, possamos estar procurando agradar ao Senhor. Por mais que nós erremos, vamos ter no nosso coração o desejo de querer agradá-lo.
Não há nada que Deus não faça pela pessoa que procura estar concentrada, ligada e desejosa em querer obedecer. Que Deus possa nos ajudar. Deus é um Deus que quer sorrir para nós. Deus, Ele quer que nós possamos apresentar diante dele uma vida que o agrade. Ele viu na vida de Noé, que Noé o amou acima de qualquer coisa. Ele encontrou na vida de Noé, porque Noé confiou nele plenamente. Ele viu na vida de Noé também, que Noé o obedeceu incondicionalmente. Ele também se agradou da vida de Noé, porque Noé dava graças e louvores a ele continuamente. Podemos ver isso por trás das palavras escritas no livro sagrado. Deus também se agradou de Noé, porque ele colocou todas as suas habilidades para que o Senhor fosse glorificado e exaltado. E o Senhor espera receber de mim, de você, esse testemunho, esse jeito de viver e de ser. Façamos do desejo, do prazer de obedecer a palavra de Deus uma filosofia de vida. Fazer tudo para a glória de Deus. Amém? Fique de pé. Sei que estamos, mas eu estava orando a Deus. Deus, essa palavra mesmo, estava pedindo, e Deus realmente pôde confirmar essa palavra que eu quero que você compartilhe com os meus filhos. Deus ama vocês demais, gente. Igreja, Deus ama demais a cada um de nós. O que nós precisamos é nos entregar a esse amor. O que nós precisamos é procurar obedecer, para que Ele seja um Pai presente, com toda a liberdade para agir em nossa vida, Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por este momento. Obrigado, Senhor, pela Tua graça. Obrigado pelo Teu amor. Este momento onde a gente pode ouvir a Tua palavra, Senhor, que nós possamos ter assimilado, possamos guardar, ter guardado no nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, conforme aquilo que nós ouvimos. Queremos, aleluia, praticar, queremos obedecer, Senhor. Que nós temos prazer em obedecer do que sacrificar, Senhor. Em nome de Jesus, assim como Tu viste na vida de Noé, na vida de Jó, que Tu possa estar também, Senhor, vendo em mim, vendo em cada um de nós. No nome de Jesus, que possamos nos nossos dias fazermos essa diferença, Senhor, por servir a Ti, por ter o prazer em obedecer a Ti, ó Deus. Nós oramos a Ti e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém, amém.